Olá, pessoal! Hoje a gente vai discutir a última parte referente a essas questões de cultura, né? Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, indústria cultural, né? E hoje a gente vai falar um pouco de cultura e identidade, né? Que seria a última parte desse conjunto de aulas, né? Então, assim, ao longo da vida dos indivíduos, né? A gente estabelece contato com diferentes elementos que vão compor a cultura que a gente está inserido, né? E outras culturas que a gente se relaciona de algum modo, principalmente hoje em dia, né? Nesse momento onde o mundo ele é globalizado, né? Onde a gente tem informações de forma muito rápida, a gente está aí com a internet, né? A gente consegue ter informações do que acontece lá na China, do outro lado do mundo, no mesmo instante em que eles têm a informação lá e vice-versa, né? Então, esse relacionamento com outras culturas, ele vai ser constantemente intermediado por essas tecnologias de informação, né? E à medida que esses contatos eles acontecem, né, a gente vai selecionando alguns elementos, né, com o qual a gente teve contato para estabelecer o que? Essa relação e se identificar e sentir uma proximidade, né, com essas informações que a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que tem elementos de diferentes culturas, né, no nosso dia a dia, inclusive da nossa própria, que são descartáveis ou a relação é de distanciamento, a gente também encontra esses elementos que são muito próximos da gente, que tocam a gente de uma forma diferente, né, que vão fazer parte da nossa subjetividade, né, nesse processo. Então, dentro desse processo de constante interação, a gente vai criar a nossa identidade social, tá? E por identidade social, a gente vai entender o quê? Né? O reconhecimento consciente, né, por parte das pessoas, né, de identificação de valores, identificação de saberes, das práticas que estabeleceram contato com a gente, né? O sentimento de pertencer a uma coletividade específica, né? Você fazer parte de um grupo, você se sentir parte daquilo, igual, né? Semelhante, que vai ter o quê? Características que são distintas dos demais grupos, ou seja, por exemplo, um grupo de jogadores de futebol, né? Vai conter rapazes, vai conter mulheres, vai conter crianças, jovens e velhos, e são pessoas que jogam futebol de final de semana, por exemplo, ou jogam como uma forma de sobreviver, uma forma de trabalho, né? Eles são desportistas do futebol, né? Eles vão carregar essa identidade com ele. O que você é? Eu sou jogador de futebol, saca? Então, a gente vai pertencer, a gente vai identificar que a gente pertence a essa coletividade, a gente pertence a esse grupo específico, né? E a gente vai fazer escolhas e posicionamentos sociais com base nessa condição, né? E uma das características mais marcantes da identidade social é que ela é sempre partilhada com outras pessoas. A gente não consegue ter uma identidade social sozinho. Porque veja que na própria palavra ela é social, essa identidade. Então ela é um grupo, ela é uma comunidade. Então a gente não vai ter uma identidade social sozinho. É sempre partilhado com outras pessoas, né? É sempre fazer parte desse grupo, né? E ela é adquirida através de um caráter coletivo, né? Várias pessoas vão se identificar com isso, várias pessoas elas vão se sentir parte desse grupo e isso vai criar essa identidade social, né? Ou seja, toda a identidade ela vai se construir por contraste em relação a outras identidades presentes na sociedade. Então, por que você se identifica dessa forma? Eu sou assim porque eu não sou daquele jeito. Eu sou jogador de futebol, eu faço parte desse coletivo de jogadores de futebol porque eu não sou jogador de vôlei. Sabe? Porque eu não sou jogador de beisebol, eu não sou jogador de basquete.
eu sou jogador de futebol, saca? Então, a gente vai identificar essa coletividade, essa identidade social a partir do que a gente não é, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Por exemplo, eu não sou homem, né? Eu não sou LGBTQI+, eu não sou branca, né? Veja aí que eu já sou mulher, né? Porque eu não sou homem. Eu sou heterossexual porque eu não faço parte do grupo LGBTQI+. Eu não, no caso eu sou amarela, né? Mas eu sou uma pessoa de cor porque eu não sou uma pessoa branca, né? Então eu coloco essas diferenças e eu verifico essas diferenças, né? E eu me excluo desses outros grupos e eu vou entrando nos grupos que eu faço parte, que eu me identifico, né? Então é sempre assim, pautado nessa diferença, né? E na modernidade, né, com a consolidação desses grandes grupos, né, de identidades coletivas, a gente tem com bastante importância, né, principalmente essas identidades que são baseadas nas condições de existência das pessoas, né, que nem identidade de classe nacional, ou seja, você tem uma nação. Todos nós aqui, ou a maioria de vocês que tá me assistindo, tá assistindo essa aula, é brasileiro, né? É uma identidade de classe nacional, né? Mas, ultimamente, o que tem acontecido nas últimas décadas, né? As transformações sociais que são... que acontecem, né, em todas as sociedades, elas estão modificando vários elementos da identidade, né, vários elementos que constituem a identidade das pessoas, né, dos grupos. E nesse contexto, né, a identidade, elas são construídas em relação a demandas específicas, né, de diferentes grupos que são definidos com base e critério como etnia e gênero, por exemplo, né. Então, a gente vai ter outros critérios, né? Conforme o mundo, ele vai a sociedade, ela vai se tornando mais complexa, esses grupos identitários, eles vão se tornando mais complexos também, porque os grupos, eles vão se tornando cada vez mais como que eu posso dizer para vocês? Eles vão se tornando mais complexos também, com pormenores, né? Que, voltando àquele exemplo do futebol, né? Eu pertenço, eu sou jogador de futebol. E aí, dentro desse grupo, vão falar assim, mas você é jogador de futebol de campo, eu sou jogador de futebol de salão. Entendeu? Eu criei um novo grupo aí dentro. Mesmo que todos nós sejamos jogadores de futebol, um deles são jogadores de futebol de salão e outros são jogadores de futebol de campo, né? E no Brasil é muito comum essa identificação com o time de futebol, né? E por conta disso, né, boa parte dos jovens, dos velhos também, eles vão se identificar como torcedor de um time ou torcedor de outro time, e isso vai fazer parte de uma identidade, né? Vejo que já diminui mais ainda, já é mais complexo, né? Do jogador de futebol, eu passei para o jogador de campo ou jogador de salão, né, o futsal, e aqui no jogador de futebol de campo eu tenho vários times, né, um corintiano, ele não vai se dar bem com um palmeirense, por exemplo, né, não sim se dá bem no dia a dia, mas sempre vai haver essa rivalidade, tipo, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou vascaíno, né, assumir, né, os símbolos do time, cor de camiseta, hino, conquista, tipo, não sei que time tem mundial, não sei que time não tem mundial, não sei que time tem Libertadores, vira uma disputa, né, entre esses grupos. Ele vai construir essa identificação, né, que é partilhada por milhares de pessoas, né, por outros torcedores do mesmo time, né, e veja que a gente tem grupos, né, desses times, né, por exemplo, a gente tem a Mancha Verde, né, que são o grupo, né, dos palmeirenses e tal, e eles vão se identificar, eles vão se diferenciar, dos outros torcedores de outros times, né, utilizando esses símbolos
que pertencem ao time dele, né? Que um vai afirmar a si mesmo negando o outro. Sou palmeirense porque não sou corintiano. Né? E aí nas exibições de partida de futebol, pelos meios de comunicação, né? Inclusive campeonato que tem em outro país, porque a gente sabe que o pessoal que gosta de futebol vai assistir o futebol europeu também, né? Vai fazer com que esses diversos torcedores, né? Eles vão ampliar a identificação, né? Com os clubes de outras regiões, né? Da mesma forma que que o indivíduo ele vai desenvolver a identidade dele como torcedor, ele vai construir também várias outras identidades, como por exemplo identidade de gênero, né? Identidade étnica, né, e outras que vão ser compartilhadas, né, com diferentes atores sociais, de acordo com os gostos e com as práticas do cotidiano dessas pessoas, né. Essa questão do futebol foi só um exemplo para a gente poder entender como que isso funciona em outros grupos, em outras esferas identitárias, tá? Então, a gente vai ter um antropólogo jamaicano muito interessante. Ele é contemporâneo a gente, né? Ele é o Stuart Hall. Ele vai falecer em 2014, né? Mas ele vai fazer várias contribuições referentes às questões identitárias, né? Existe toda uma área acadêmica, né, que estuda essas questões identitárias. E aí vão ter várias pesquisas, né? Pesquisa de gênero, pesquisa étnica, né? E aí dentro de pesquisa étnica a gente tem grupo de pesquisas afro, negro, grupo de pesquisas amarelo, asiático, grupos de pesquisas indígenas, e todo mundo, assim, de certa forma, lê o Stuart Hall, né, porque ele vai falar o quê? Que essas novas identidades que a gente tem no nosso mundo contemporâneo, elas vão se caracterizar por serem extremamente fragmentadas, né, elas são quebradas, porque para ele, né, na modernidade, as nações elas vão representar uma comunidade simbólica, né, que vai servir de base para a construção da identidade, né, e que essa nação, né, ela se caracteriza, né, aos olhos do ator social, né, sólida, né, e consolidada. E na contemporaneidade, né, o enfraquecimento dessas identidades nacionais, né, porque antes era sólida e consolidada, tipo, eu sou brasileiro, né, é isso que é a minha maior identidade, né, ser brasileiro. E ele vai falar que por conta desse nosso mundo contemporâneo, da globalização, da quebra dessas barreiras, das imigrações de pessoas para outros continentes, outros países, tendo contato com outras culturas, miscigenando essa população, né? Hoje em dia a gente tem terceira, quarta geração já de imigrantes dentro do país e dentro de outros países também, né? Então pode ser que seu avô ele tenha sido italiano, ele tenha sido alemão, ele tenha sido polonês, ele tenha sido japonês, chinês, coreano, né? Descendente de algum país da África, né? E você esteja aqui, né, como brasileiro, mas dizer que a sua maior sua maior característica identitária é ser brasileiro, já não basta mais, porque isso, todas essas culturas, né, em contato uma com a outra, elas geraram essa fragmentação nas identidades, né? Algo que acontece muito, descendente de japonês, né, não se identificar como brasileiro até a minha geração, né, até a geração da minha mãe, por exemplo, a gente se considerava japonês, as pessoas perguntam pra gente, falam, não, a gente é japonês, eu sou japonesa, eu não sou brasileira, apesar de ter nascido no Brasil,
né? Então ele vai falar que esse modelo tradicional de identidade, eles são substituídos, né, por formas móveis e formas descentralizadas de identificação, né, que vão espelhar a transformação cultural que vai passar por todas as sociedades no planeta, né? Então eu me identifico como que, né? Às vezes eu me identifico como gótico, às vezes eu me identifico como punk, às vezes eu me identifico como anarquista, às vezes eu me identifico como mulher, como feminista, como no meu caso amarela, mas no seu caso pode ser como negro, pode ser LGBTQI+, e são várias identidades, né? A gente vai buscar no mundo inteiro, por conta dessa globalização e por conta dessa quantidade de informações que a gente tem o tempo todo, e como a gente está muito próximo de outras culturas, né? A gente vai criar outras identificações. Já não basta mais você falar que você é brasileiro, né? Porque às vezes você é brasileiro, mas você foi criado, por exemplo, nos Estados Unidos, e a sua primeira língua é o inglês. Você tem amigos estadunidenses, você consome a cultura estadunidense, sabe? Você é diferente, você não se sente brasileiro, você não sente que você pertence a esse grupo, né, tão grande. Você sente que você pertence a outro grupo, né? Então é isso que ele vai falar, que essas fragmentações, então, na sociedade, nas comunidades humanas, vai trazer uma necessidade nova de identidades, né? E que isso tem muito a ver com a contemporaneidade, né? A forma como a nossa sociedade, a nossa comunidade humana, ela se movimenta e traz novas realidades todos os dias pra gente, beleza? Então, essa seria a última parte sobre essas questões culturais, né, na contemporaneidade. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Eu estou à disposição de vocês para ajudá-los, beleza? Obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.